Investidores, Bitcoin sendo cotado a 19.990 dólares no momento em que eu estou gravando essa análise. O BTC que está aqui tentando romper a média móvel de 20 períodos, né? A média móvel dos últimos 20 dias, que é essa linha branca aqui, ó, que está incursionada para baixo. Né? O que a gente consegue observar? Que essa média móvel já vem se comportando há um bom tempo como uma resistência ao preço do Bitcoin, tá vendo? O Bitcoin vai testando essa linha branca aqui e não consegue se consolidar acima dela. Ele até chegou a passar alguns momentos aqui acima da MM20, mas aí, desde aquele rompimento que ele fez em 7 de abril, a MM20 voltou a se comportar como uma resistência aqui, tá vendo? O BTC não conseguindo manter a sua cotação acima do preço médio dos últimos 20 dias. Nesse momento aqui, ó, a gente até conseguiu durante alguns dias, em semanas passadas, aí, semanas recentes, mas a gente viu o Bitcoin ceder novamente, fez uma nova tentativa aqui, não conseguiu, né, se manter acima desse preço médio e tá testando mais uma vez aqui, então, a MM20 nesse momento. Seria importante o Bitcoin, então, conseguir se projetar para cima da MM20, que nesse momento está em 19.700 dólares, e se consolidar acima dela, certo? Porque a gente sabe que resistências do passado tendem a se tornar suportes no futuro e vice-versa. Então, vamos ver como que o Bitcoin vai se comportar aqui e a gente mantém aqueles níveis que eu considero bastante importantes e que o Bitcoin precisaria romper para a gente poder olhar um pouco mais para cima. Tá? Esse primeiro nível está aqui dentro da casa dos 21.700, 21.800 dólares, né? Correspondendo a esse retângulozinho amarelo que eu acabei de desenhar aqui, tá vendo? Tendo uma confluência com esse topinho que o Bitcoin deixou aqui também, né? Isso aqui olhando aqui o curtíssimo prazo. E, bom, a gente vê que nesse momento o BTC está vindo testar essa linha branca aqui do nosso perfil de volume, que é o ponto de controle, né? Do perfil de volume, tendo como base esse horizonte temporal pequenininho aqui, né? Então o Bitcoin tem que se projetar para cima dos 20 mil, vamos colocar 20 mil, se consolidar acima dos 20 mil para vir aqui romper, então, esse retângulozinho amarelo que a gente tem ali na faixa, então, já próxima, ali naquela faixa entre 21 mil, vou colocar 21.700 e 22.700 dólares, tá? Romper essa região aqui, para aí, quem sabe, ele vir testar esse topinho que ele deixou lá na casa dos 25 mil dólares, certo, investidores? Acho que esses são os níveis aqui mais importantes que a gente tem, que a gente precisaria ver o Bitcoin rompendo, para ele, quem sabe, vir testar, então, o topo que ele deixou lá nos 25 mil, né? Isso seria muito interessante, muito importante, né? Porque, se a gente observar aqui, ó, o Bitcoin, ele não violou essa mínima aqui, ó, tá vendo? Essa mínima aqui, só colocar essa mínima aqui, ó, dos 17.500, ela não foi violada. A mínima que o Bitcoin fez aqui, ó, nessa oportunidade aqui, foi 18 mil, vamos colocar 18 mil dólares. Então, se o Bitcoin volta a se projetar para cima, né, e vem aqui testar os 25 mil dólares e de repente efetua um rompimento, a gente teria um cenário muito interessante, tá? A gente teria aqui uma possibilidade de ver o Bitcoin indo lá testar a região dos 30 mil dólares com um pivô de alta se formando aqui, tá? Claro que isso aqui que eu tô colocando para vocês pode até ser visto como uma futurologia, uma possibilidade otimista dentro de um cenário que ainda é pessimista, certo, investidores? Então, nessa análise, esse é o exercício que eu quero fazer com vocês aqui. Uma análise um pouco mais otimista, mas sem esquecer que o cenário não está fácil, o cenário ainda não é favorável para o BTC. Se a gente conseguir ver o Bitcoin tendo força, então, para romper esses níveis que eu citei aqui, a gente pode ficar, aí sim, um pouco mais confiante, um pouco mais otimista, acreditando que essa marca dos 17.500 pode ter sido o fundo desse ciclo corretivo. Enquanto o Bitcoin estiver dentro dessa zona de briga aqui, não tem nada garantido ainda, certo? Isso aqui já virou uma confusão e a gente está vendo aqui que, apesar do Bitcoin estar se sustentando aqui dentro dessa margem, né, dentro dessa margem aqui, o risco de queda ainda existe e não é pequeno, essa aqui é a realidade, né? E uma coisa que me chama a atenção e que eu quero compartilhar com vocês nessa análise é o seguinte, eu quero exercitar com vocês aqui uma visão de volume financeiro, tendo como base todo esse movimento de queda aqui, ó. O que a gente consegue observar aqui no volume financeiro, investidores? Que até mais ou menos esse ponto aqui, ó, a gente pode colocar, esse momento aqui, a gente não via um interesse do mercado em relação ao preço do Bitcoin, interesse em formar posições maiores, posições mais pesadas, em colocar mais grana nessas operações. Isso porque a gente consegue ver, ó, olha a média aqui do volume que era negociado, tá vendo? Ó?
Uma média bem mais baixa. A gente consegue ver também aqui pelas próprias barrinhas de volume, que eram barrinhas que estavam dentro de um patamar bem mais baixo. Depois dessa queda aqui, ó, o que a gente começa a ver? Volumes financeiros cada vez mais altos sendo negociados. Tá vendo? E isso em uma faixa de preço em que o Bitcoin foi lá atingir a casa dos 20 mil dólares, né? Ó. A partir desse ponto aqui, a gente começou a ver aqui, ó, operações cada vez mais pesadas acontecendo, e isso levou a média móvel do nosso indicador de volume financeiro para um patamar muito alto aqui, ó. Eu vou colocar uma linha na média de antes, tá vendo? Ó, a média estava aqui, certo? Vou até destacar essa linha. A média estava aqui, nessa faixa, e olha onde ela veio parar agora. Ó. Olha onde ela veio parar. Tá vendo? A média dos últimos 20 dias do volume financeiro. Então, o que a gente já entende? Que essa região aqui mexeu muito com o psicológico do mercado, e não foi pouco, porque a gente viu um salto muito grande no volume financeiro, certo? Na média de volume negociado, tá? Então, isso aqui pode ser um sinal otimista. Isso pode ser um sinal otimista, porque a gente viu que aqui cada vez mais operações maiores começaram a entrar, e o preço, pelo menos até o momento, ele deixou de cair. Ele encontrou um suporte aqui, ó. Ele encontrou um suporte que já está durando quanto tempo aqui? Vamos ver. Quanto tempo que o Bitcoin deixou de renovar mínimas? Ó, a gente já tem aqui uma margem de 107 dias. Isso não é pouca coisa, certo? A gente vê que os outros suportes aqui que o Bitcoin testou, ele perdeu esses suportes muito rapidamente. Ó. Isso aqui foi uma região de suporte que ele perdeu. Essa daqui a gente pode destacar como uma outra região de suporte que ele perdeu. Aqui ele até passou bastante tempo, né? A gente pode considerar que ele ficou um tempo ainda dentro dessa região. Mas o que não tinha? Não tinha interesse do mercado, ó. Transações com baixo volume financeiro. Já não é o que está acontecendo aqui. A gente está vendo o BTC encontrar suporte com um volume ascendente. Isso pode ser um sinal otimista, certo, investidores? Então, o que eu falei para vocês, isso pode ser um sinal otimista dentro de um cenário maior, mais amplo, que é pessimista ainda. E um fato que também me chama a atenção em relação a volume financeiro é essa divergência de alta que a gente tem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui numa escala logarítmica, colocar aqui um gráfico de linha. Vou tirar aqui esses desenhos que a gente fez, certo? E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse indicador, essa linha azul aqui, é o OBV. Ele traz para a gente um saldo acumulado do volume financeiro que é transacionado no ativo. O que a gente quer ver para a gente ter a confiança de que o ativo pode se projetar para cima é esse indicador aqui, ó, formando topos e fundos ascendentes, mostrando para a gente que o saldo do volume está cada vez maior, cada vez mais alto. E a gente não via isso acontecer no Bitcoin desde lá do topo histórico, tá vendo? A gente via aqui o OBV cada vez mais formando topos e fundos descendentes. E aí o que aconteceu aqui nesses últimos dias? Olha só. O OBV deixou um fundo ascendente, destacando pra gente aqui uma divergência de alta, tá vendo? Ó, se a gente marcar, ó, o que eu fiz aqui? Eu marquei esses dois fundos aqui, ó, marquei esse fundo e esse outro fundo aqui, comparando esse movimento com esse fundo aqui e esse outro fundinho aqui. E aí o que a gente tem aqui? Uma linha descendente, tá vendo? Uma linha que está na descendente. A gente tem fundos descendentes, certo? E quando a gente olha o OBV, o que a gente tem? Uma linha ascendente. Os fundos são ascendentes aqui. Esse fundinho aqui, ele está mais alto do que esse aqui. Então, isso aqui começa a destacar pra gente uma situação que pode ser interessante. Pode ser interessante. Porque a gente já tá vendo o OBV quase formando pivô de alta aqui, ó, tá vendo? Ele tá quase formando pivô de alta. E eu sempre falo para vocês aqui, o que a gente quer ver é o OBV, é o Bitcoin se projetando para cima ou lateralizando com o OBV se projetando para cima, certo? E esse cenário me parece que pode estar começando. Isso pode ser um sinal positivo para o Bitcoin. Então, vamos continuar atualizando as nossas análises aqui, sempre assim, com o pé no chão, para a gente ficar otimista quando a gente tiver que ser otimista mesmo, certo? Essa foi uma análise um pouco mais otimista, fico até contente de conseguir ter uma visão e ver sinais que podem balizar uma análise um pouco mais otimista sem fanatismo, mas preciso colocar para vocês, chance de queda existe ainda e não é pequena, certo? Não é pequena. Se o Bitcoin conseguir se sustentar e romper os níveis que a gente citou aqui no começo da análise, isso pode ser muito positivo, tá? E se o Bitcoin tiver força para ir buscar
romper esses níveis e ir lá testar a região dos 30 mil dólares, aí sim vocês vão ver eu colocando aqui no canal que vou começar a acreditar que isso aqui pode, de fato, ter sido o fundo desse ciclo corretivo. Mas volto a atualizar a análise aqui nos próximos dias para a gente ver como é que vai ser a movimentação e aí a gente vai atualizando, então, as nossas expectativas, certo? Vou pedir para você que gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para você fortalecer o canal e também de se inscrever para que você possa continuar acompanhando as atualizações não só do Bitcoin, mas de todas as outras criptos que eu compartilho por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.